Então, a mente controla o corpo. Como nós falamos, será um pouquinho mais de falar de prática. Só para relembrar, nós falamos sobre o trabalho do efeito placebo e também, né, existe um livro com esse nome, efeito nocebo, mas é uma questão mais de marketing chamar de o efeito placebo negativo de nocebo. E que dizia basicamente que a sugestão podia ser transformada em comprimidos, né? E o sistema imunológico, que faz parte do amplo sistema neuroimunoendócrino, né? Do sistema tanto neurológico quanto imunológico e do sistema dos hormônios, das glândulas e hormônios do corpo, eles podem receber sugestões e se comunicar. Também observamos as pesquisas falando que realmente está comprovado que o corpo e a mente se comunicam através de uma comunicação em que as palavras são neuroquímicas, são neuropeptídeos. E, principalmente, o cérebro, a espinha, né, a lombar, principalmente, o intestino, os órgãos geniturinários, os rins, o fígado e o baço, são pontos onde há essa recepção de neuropeptídeos e parece que são os centros de comunicação do corpo. A emoção é a palavra dessa comunicação. Então, foi feita até pesquisas falando sobre hipnose, que não era necessário trânsito profundo hipnótico, bastava a emoção e a atenção coordenada. O Gerald Epstein, ele realmente era psiquiatra, pesquisador, né? E ele começou a perceber, eu até comentei um pouco isso antes, em outro momento, mas ele começou a perceber que, às vezes, a psicanálise tradicional dele era muito demorada para fazer efeito. Ele começou a ficar insatisfeito com isso. Então, em 74, ele conheceu um jovem que ele se queixava da incapacidade dos psicanalistas. Ele estava há 3 anos e não conseguia dormir, estava numa depressão crônica. Então, ele fazia terapia 5 vezes por semana, durante 3 anos, e não tinha nenhum resultado, não sentia nenhuma melhora. E depois ele fez 4 sessões com uma profissional, que era até considerado uma fraude na época, né? Porque nessa época questionavam muito que não tinha essa formação, que usava um processo de terapia do sonho em vigília, que, na verdade, no fundo, ela usava imagens mentais, né? E em 4 sessões, uma por semana, ele se libertou da depressão, começou a dormir bem. Ele ficou muito cético, foi entrevistar essa mulher e ele perguntou, mas afinal, o que você fazia? Ela falou, não, eu faço com que eles passem por um sonho acordado, de olhos fechados, relaxando, e eles trabalham o processo do problema deles de uma maneira de melhoria e vão resolvendo. Aí ele falou, mas o Freud também fazia isso. O Freud, por exemplo, tinha nas sessões dele, ele contando, né, o Gerald Epstein, né, ele botava as pessoas num trem, imaginariamente, e que eles olhassem as pessoas, as coisas que passavam pela janela do trem. E aí, o que evocasse, fazia uma associação livre. Ela falou, mas então ele sempre fazia dessa mesma maneira? Sim, era uma técnica que ele usava. E se ele botasse o trem, em vez de ir da direita para a esquerda, como era o padrão, o trem fosse na direção de baixo para cima? O que mudaria? Ele parou para refletir, entendeu, teve uma epifania, um insight, de que a forma que manipulava a imagem mental causava uma transformação na interpretação e no potencial de autocura dos profissionais, né? Depois ele começou a estudar, durante 9 anos, ele começou a estudar com essa analista, né? Ficou muito famosa na época, lá nos Estados Unidos, e desenvolveu o trabalho dele sobre a terapia de mentalização. E que a prática os pacientes sentam de olhos fechados, acompanham os sonhos acordados, e eles começam a interferir nos sonhos, nas imagens dos sonhos. E, a partir dessa interferência, eles modificam tanto o significado de eventos passados, como criando novos eventos para o presente e para o futuro. O Gerald Epstein, ele fez uma pesquisa, né? Por isso que eu coloco ele bastante como pesquisador também. Alguns consideram que ele é só escritor, mas ele fez pesquisas acadêmicas, né? E testando pacientes que tinham um quadro de asma, né? 17 participantes fizeram o tratamento com a visualização, com imagem mental, e 16 participantes eram um grupo de controle, sem imagem mental. E ele percebeu que as pessoas que usavam imagem mental do grupo, dos 17, 47% reduziram e interromperam aquela medicação de controle da asma, enquanto os sem imagem mental, apenas 19% reduziram. Há muitas pessoas perguntam, mas como 19% reduz? Porque a asma tem um componente emocional,
A asma tem um componente também de acordo com o período do tempo. A asma tem um componente também com várias doenças co-participantes, então as pessoas às vezes variam o seu, digamos assim, a sua resposta à asma, né? No inverno é maior, no outono é um pouco maior por causa do pólen, etc. Tal, e isso modifica muito. A pesquisa era para comprovar de que realmente a imagem mental fez uma diferença muito grande, porque foi mais do dobro, né, de percentual de melhoria. O grupo com imagem mental, além disso, começou a apresentar umas co-melhorias, melhorias em outras áreas. Começaram a usar imagens mentais para outras coisas e começaram a relatar mudanças em outras áreas. Ele tem um livro bastante famoso, Imagens que Curam, que eu recomendo. É um dos livros que eu mais gosto dessa área, porque ele tem uma parte bem técnica também, então vale a pena ser lido. Ele explica um pouco a técnica, e a técnica dele é bem simples, né? De olhos fechados, o paciente faz algumas respirações, visualiza o problema dele e coloca em prática um tratamento de trabalhar uma mudança pela imagem. Então, ele coloca como se fosse uma terapia, repete 3 vezes ao dia, se for um caso muito intenso, se for um caso menos intenso, 1 vez por dia é o suficiente, durante 3 semanas, e depois dá uma pausa de 1 semana. As pessoas perguntavam, mas por que você dá essa pausa de 1 semana? É para a pessoa não considerar aquilo tão desgastante que ela acaba desistindo, ela acaba... Às vezes também acontece que quando a pessoa dá essa pausa, ela continua fazendo isso de maneira espontânea, até em sonhos. Então, 3 semanas de atividade consciente, com uma visualização, e uma de descanso, ele considerava que era digamos assim, um procedimento, né, de tratamento adequado para a imagem mental. E ele repetia isso algumas vezes até o problema desaparecer. O que ele aprendia? As imagens mentais realmente são uma forma prática de direcionar a sugestão e as emoções. E ele tem outros pesquisadores a respeito, na verdade, fez tanto sucesso que você encontra hoje centenas de material sobre visualização e imagem mental. Mas nós estamos falando apenas dos principais.